Shalom, shalom! Mais um dia nesta campanha abençoada. Campanha de milagres, 6 dias de milagres. Está começando hoje? Você pode fazer os dias anteriores e pode continuar agora. Não saia do vídeo. Faça hoje como sendo o seu primeiro dia e depois você volta nos vídeos anteriores. Nós estamos aqui para falar que Deus é milagre. Deus é a fonte de milagres. Lembra quando os pais de Sansão perguntaram qual é o nome? Eles estavam falando do Senhor, com o Senhor, e perguntaram qual é o seu nome? E ele diz: meu nome é maravilhoso. Resumindo, quem é Deus? Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso porque Ele faz maravilhas. Ele é a fonte de milagres. Ele é a fonte de vida. Ele é tudo que nós precisamos. E nesta manhã, o nosso tema, o nosso versículo está em Atos capítulo 9. Atos capítulo 9, nós temos a igreja primitiva, os apóstolos cheios de poder e autoridade. Não só os apóstolos, diáconos, todas as pessoas que tinham recebido o Espírito Santo de Deus e tinham intimidade com Ele, fluía através deles sinais, prodígios e maravilhas. Você que ama Deus e tem andado em intimidade com o seu devocional, você separa um tempo para Deus, você também pode viver esse espetacular. E neste momento, deu errado. E o que deu errado? Dorcas morreu. Quem era Dorcas? Dorcas era uma mulher que fazia diferença aonde ela morava, porque ela era boa, ela era misericordiosa, ela ensinou mulheres viúvas que estavam sem sustento, ela ensinou aquelas mulheres, não só ela fez a roupa daquelas mulheres, mas ela ensinou aquelas mulheres o verdadeiro amor e ensinou aquelas mulheres também a costurar. Ela era uma mulher que deixou um testemunho lindo, mas agora Dorcas morria e todo mundo ficou muito triste, mas não desistiram. E eles pensaram, Deus é um Deus de milagres. Então, Dorcas era uma discípula, está escrito em Atos capítulo 9, está escrito que ela era uma discípula do Senhor. Ela fazia atos notáveis. E então, aqueles que amavam Dorcas falaram, sabe de uma coisa? Vamos chamar Pedro, porque o que eu considero como ponto final para Deus é o início de um novo tempo. Bom, o que é o ponto final? Para Dorcas era o ponto final, era a morte. O que é o ponto final? Que você está colocando aqui nos comentários. Aonde que você precisa de um milagre? É o diagnóstico que você recebeu? É o ponto final porque a medicina diz que não tem mais jeito? O ponto final é porque você entrou em falência ou está desempregado? O ponto final é porque a tua família está toda arruinada? Esse é o teu ponto final, mas não é o ponto final de Deus. Quando Deus chega na situação, é o início de um novo tempo. E os discípulos, eles entenderam isso. Eles falaram, sabe de uma coisa? Eu acredito que Deus pode fazer algo novo nesta situação caótica. E foram chamar Pedro. Quando Pedro chegou ali, certa ocasião, eu li uma frase que eu gostei muito e eu vou dizer para você. Antes de dizer o que aconteceu quando Pedro chegou naquele ambiente onde havia tristeza, dor, onde havia um ponto final. Mas antes, ouça bem o que eu vou te dizer. O que é fácil, você pode fazer. O que é difícil, você se esforça e você pode conseguir. Mas o que é impossível, isso cabe a Deus. Só Deus pode fazer. Então hoje é o dia de você dizer como aqueles discípulos, o impossível é vermos algo acontecer nessa situação de Dorcas, mas não era impossível, para Deus não era impossível. Então coloque diante de Deus. Mas então, Pedro chega. Quando Pedro chegou, ele viu que tinha pessoas chorando. Essas pessoas que só lamentam, reclamam, murmuram, isso não pode fazer parte quando você está caminhando rumo a um milagre. Não compartilhe com essas pessoas, porque elas vão roubar a tua fé. Elas vão dizer, não, isso é difícil demais, você pare de orar.
Não, não ouça essas pessoas. Graças a Deus que o Bartimeu, ele não ouviu aqueles que mandaram ele parar de gritar. Graças a Deus que Jairo não ouviu aqueles que disseram, sua filha já morreu, deixa Jesus. Graças a Deus que aqui o Pedro, a exemplo de Jesus, ele não via aqueles que, ou ouvia aqueles que murmuram. A exemplo de Jesus, ele olhou para aqueles que só estavam chorando e disse, não, no quarto de milagre não pode entrar a pessoa que só murmura. E ele disse para essas pessoas pararem de chorar. E eu quero ler com você. E está escrito em Atos capítulo 9, depois que Dorcas adoeceu e morreu. Está escrito no versículo 38, que como Lídia ficava perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram 2 homens com o pedido, não se demore em vir até nós. Pedro se aprontou e foi com eles. E quando chegou lá, eles o levaram ao quarto do andar superior. Todas as viúvas o cercaram chorando, mostrando túnicas e vestidos que Dorcas tinha feito enquanto estava com elas. Mas Pedro mandou que saíssem. Ajoelhou-se e orou. E depois, voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levante-se. E você sabe que o que aconteceu foi que Dorcas abriu os olhos, se sentou e levantou. Então, o que Pedro fez? Ele não compartilhou o que ele iria fazer com aquelas que só choravam. Ele disse, não, essas não vão entrar no quarto. Este é o momento de você estar separado. Você está agora separado com Deus nesse devocional. Você entrou no seu quarto, você está no seu carro, está no ônibus, está a pé. Não importa o local que você escolheu para fazer o devocional. Neste momento, não escute a voz das pessoas que não creem, mas diga, eu creio no Deus de milagres. Se ajoelhe como Pedro. Ore como Pedro, ore diante de uma causa perdida. Dorcas era uma causa perdida. Ore diante de uma causa perdida e diga, Senhor, este não é o ponto final para o Senhor. Eu creio em milagres. Eu creio que aquilo que é morte se transforma em vida. Aquilo que é tristeza se transforma em saltos de alegria. Aquilo que é o caos é um testemunho de milagres. Creia tão somente. Pedro não ficou abalado com a falta de fé de outras pessoas. Pedro, ali era a fé de Pedro, ali era a fé daqueles que foram buscar Pedro. E Pedro se ajoelhou. Pedro liberou uma oração de fé. E naquele momento o poder de Deus entrou no corpo de Dorcas e começou a reavivar, trazer vida para órgãos que já estavam parados, a trazer o sangue, a correr de novo pelas veias de Dorcas, sangue que já não mais corria pelas veias de Dorcas, vida e vida em abundância. Num instante começou a fluir através da vida de Dorcas. Esta vida, este poder de Deus pode entrar agora no teu corpo, você que está enfermo. Pode entrar agora na tua casa, onde está o caos. Pode entrar agora nas tuas finanças. Então somente faça como Pedro, creia e saiba que Deus é poderoso para salvar, para restaurar, para curar, para libertar. Em nome de Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vamos ter, já tem testemunhos, mas vamos ter muito mais testemunhos até o final desta campanha. Neste momento que você vai orar e escrever aqui nos comentários, eu quero que você compartilhe com alguém que está vivendo uma causa impossível. Lembra que eu disse no início? Eu vou repetir. Aquilo que é fácil você faz. Aquilo que é difícil você se esforça e faz. Mas aquilo que é impossível, entregue a Deus. Confie em Deus. Tenha fé. Em nome de Jesus. Vamos orar neste momento. Senhor, Deus maravilhoso, poderoso, Deus do impossível, Deus de sinais, prodígios e maravilhas. Nos ajoelhamos diante de Ti, crendo que o poder de vida e ressurreição pode entrar agora em causas perdidas. Senhor, nós estamos vendo com olhos da fé os milagres acontecendo. Portas estão sendo abertas, emprego está sendo liberado, restituição está sendo liberada, famílias estão sendo salvas.
Te louvamos, Senhor, pelo teu poder, pela tua unção de milagre, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. E olha, 18 horas nós temos a série Felicidade. Não perca e entre no nosso grupo de WhatsApp, o link está aqui. E você vai receber vídeos todos os dias para compartilhar com muitas pessoas.